aqui para falar de literatura, para dar orientações a pessoas que querem entrar na aventura de escrever um livro, né? Existem muitas dúvidas quando você parte para isso, né? Eu tive muitas dúvidas também. E uma coisa importante que tem que ser dita logo de saída, né? É sobre a capacidade de dar essas orientações. Você precisa ser um autor com um best-seller ou com um livro consagrado? Não. Por quê? Porque essas informações estão disponíveis em livros, estão disponíveis na literatura mundial, estão disponíveis na internet, nas oficinas literárias, né? É isso que fazem, por exemplo, autores, escritores como Henri Bugalho, Rodrigo Gurgel, por exemplo, aqui no Brasil, que tem feito, eles promovem essas oficinas. O Rodrigo Gurgel tem alguns livros publicados, todos no sentido de orientação e de análise literária, né? E nenhum deles ainda, né, tem um livro consagrado, um best-seller. São excelentes escritores. Henri Bugalho tem uma escrita maravilhosa e conhece profundamente literatura e todos os mecanismos da literatura, assim também como o Rodrigo Gurgel. Eu vou colocar na descrição as referências sobre esses dois autores, sobre esses dois escritores, as oficinas deles e os sites. O Henri Bugalho, inclusive, tem um canal muito bom no YouTube. Ele começou só com literatura e hoje ele expandiu diversificou os assuntos que ele trata, né? Então, não há, como disse, a necessidade de ser um autor de best-seller para orientar outros, né, escritores iniciantes. Basta que você tenha colhido para você essas informações, né? E uma coisa importante é que existem alguns livros que fazem esse tipo de orientação, que são muito orientados para a língua inglesa. São bons livros, você vai extrair deles informações. Esses livros, por exemplo, eu vou citar dois aqui, um da Francine Prose, cujo título é Para Ler como Escritor, e outro do Stephen King, Sobre a Escrita. São dois livros excelentes. Eu vou apresentar na descrição o link para esses livros e também para resenhas que eu fiz sobre esses dois livros, e essas resenhas têm sido muito bem cotadas porque exatamente eu alerto ao perigo que esses livros são orientados para o público de língua inglesa, né? Então, muitos dos aconselhamentos, muitas das dicas que eles dão não se aplicam para o português, né? E você vai escrever, naturalmente, em português, né? Então, veja bem, é importante que você procure essas informações dentro da nossa língua, né? Então, cuidado com esses estrangeiros, né? Aproveite as informações boas que eles trazem, mas tenha esse cuidado, né? Porque, principalmente, o que acontece com o autor, com o escritor novo, que se você não é uma celebridade ou se você não é conhecido na mídia, né, é muito difícil você divulgar, você vender os seus livros, né? O que aconteceu, por exemplo, com Rafael Montes, que é um autor brasileiro, que escreveu, né, Dias Perfeitos, um livro muito bom. Eu também tenho uma resenha sobre esse livro, vou colocar na descrição, vou colocar o link desse livro na descrição. Dias Perfeitos é um livro muito bom. O Rafael Montes, ao escrever esse livro, tirou a sorte grande, porque ele participou de um concurso, na qual ele não ganhou o concurso. Parece que ele foi segundo ou terceiro, eu não tenho certeza. Mas uma editora gostou do texto e publicou, botou ele, né, no mercado. Publicou ele. O livro fez muito sucesso e chamou a atenção da Penguin Books, uma das maiores editoras americanas. E o Rafael Montes teve seu livro editado nos Estados Unidos. Hoje ele tem coluna no jornal o Globo. Ele é um rapaz jovem e que já está como escritor consagrado, né? Pois é, o que aconteceu com ele pode acontecer com você, mas isso é uma exceção, né? Normalmente o escritor tem que ralar muito, né? O próprio Stephen King, se vocês lerem o livro dele, o Sobre a Escrita, vocês vão ver que ele teve muito original recusado, até estourar, né? Então vamos lá, vamos começar com as orientações que a gente pode dar para você iniciar no ramo
de ser um escritor, né? A primeira coisa é proficiência na sua língua, né? É importante que você se dedique a sanar os seus erros, né? Português não é uma língua muito fácil, não é um idioma fácil. Então procure, né, verificar as suas deficiências, né? Existem na internet, você procura vários artigos sobre erros comuns, né, na escrita. Muitos desses artigos são escritos para jornalistas, né? Os manuais também nas edições de jornal têm normalmente esses erros, né? Então existe um muito popular na internet, 50 erros que você deve evitar ao escrever. E vê lá, às vezes você incorre normalmente num desses erros. A partir daí, procure fazer uma oficina, né? Eu recomendo uma dessas duas, né? Existe também o site Carreira Literária, eu vou colocar também na descrição, de uma editora, a Flávia Iart, né, que é dona da editora, né? Ela promove também cursos de escrita criativa, né? Então procure sempre sanar as suas deficiências no seu idioma. Por quê? Literatura não é como se escreve no WhatsApp, né? Você, para escrever um livro, né, eu vejo, eu vou falar mais tarde dessa plataforma Wattpad, que é uma plataforma para leitores e para escritores, né? É uma plataforma que tem um enorme sucesso, tem milhões de assinantes no mundo inteiro, e lá os escritores colocam os seus livros e são lidos gratuitamente na plataforma. Você não baixa nada, você lê na plataforma. Alguns usam a plataforma como chamariz, fazem lá o que eles chamam de aperitivo e depois leva um link para a Amazon ou para uma editora qualquer. Mas é uma plataforma extremamente popular, né, entre editores e leitores, né, entre autores e leitores, né. Então lá nessa plataforma tem muita gente escrevendo dessa maneira, né. Tem obras boas na plataforma Wattpad, tem coisa boa lá, né, mas também tem muito lixo. E tem muita gente escrevendo como se escreve no Wattpad ou no Facebook ou numa mensagem, né, eletrônica de SMS. Então não, literatura é outra coisa. Você tem que manter aquela liturgia, né, da língua, né? A língua tem certas regras, é um código, e esse código tem regras. Você tem que manter essas regras, né? Um outro ponto, né, e é um erro muito comum, né? Você, quando termina seu primeira romance, sua primeira obra, você tem a tendência a achar aquilo uma obra-prima. Isso é natural, né? E você sai mandando para tudo quanto é editora. Você faz uma lista de editora, procura na internet as editoras do Brasil todo e manda os seus originais, né, pelo correio. Algumas recebem via e-mail, via arquivo digital. Você sai mandando. É um grande erro, né? Primeiro porque você precisa saber se a editora está recebendo originais, né? E segundo, você precisa avaliar o seu segmento que você escreveu, se é um romance histórico, se é uma ficção, se é um romance desses fantasiosos, se é um drama, se é uma novela, você tem que enquadrar, se são contos, né? Você tem que enquadrar e ver se a editora tem aquele perfil desse tipo de publicação. Aí essas você vai verificar aquelas que estão recebendo originais. Aí você manda. Você sabe, as editoras recebem milhares, né, de originais. E esse realmente não é um método eficaz de você se tornar uma pessoa, um autor publicado. Pode acontecer, mas não é muito fácil, não é? Então, avalie realmente as editoras para o qual você vai mandar o seu livro, né? Muito bem. Qual é a alternativa que você teria, então, de não ser publicado por uma editora, né? Hoje existe uma facilidade maior. Antigamente, há uns anos atrás, as pessoas pagavam, né? Até existem editoras que trabalham nessa modalidade. Elas aceitam o pagamento para editar o seu livro. Elas não divulgam, elas simplesmente funcionam como uma impressão para você. Você contrata um serviço de imprimir o livro, faz um pacote. Algumas podem ter no pacote a divulgação, mas aí é mais caro também, né? Então elas trabalham também cobrando serviços de divulgar e publicar o seu livro. E existe atualmente uma coisa que deu
asas a todo mundo, que é a autopublicação. Existem várias plataformas de autopublicação. A Amazon é uma delas, né? Aqui no Brasil também, uma empresa brasileira é o Clube dos Autores, Clube de Autores. Você envia o seu arquivo digital e você vai fazer a impressão on demand. O que é impressão on demand? Toda vez que alguém comprar o seu livro na plataforma do Clube de Autores, o seu livro é impresso. Ou então você manda o arquivo digital para livro digital e o Clube de Autores distribui em algumas das grandes, esse seu livro nas grandes empresas de livrarias grandes, como a Livraria Cultura, como a Saraiva, você distribui o seu livro digital, né? Mas o livro impresso não. O livro impresso seria impresso pelo Clube do Livro e sempre uma impressão on demand. Essa impressão on demand é um pouquinho mais caro, né? Um exemplar sai um pouco mais caro do que você mandar imprimir 5.000 livros, né? Ou uma impressora, uma editora que imprime uma quantidade grande de livros. Mas é uma modalidade que deu, né, asas a muita gente, né? Você prepara o seu arquivo digital, você manda para a Amazon, você manda ele para o Clube dos Autores, existem outras plataformas, a própria Amazon também tem uma impressão on demand, mas essa é feita nos Estados Unidos, e aí o preço do frete encareceria muito o seu livro, né? Mas você também pode usar a Amazon, existe um departamento da Amazon, né, que é utilizado para imprimir livros físicos on demand também. Eu vou botar na descrição o site específico da Amazon que faz isso. Não é exatamente no site da Amazon, é uma associada da Amazon que tem a Creative Books, uma coisa assim. Eu agora não estou me recordando, mas vou colocar, né, na descrição, né? Então, essa modalidade de autopublicação deu asas a muitos escritores, mas não é uma coisa fácil, porque a divulgação fica toda a seu critério. Você tem que sair atrás divulgando seu livro. A Amazon não vai divulgar seu livro. Você coloca lá, ele vai aparecer lá na Amazon, né, mas está lá estático, né? Não há... Existem algumas formas de você divulgar na Amazon, você paga por isso, né? Mas se você não fizer nada, ele vai ficar lá e quem passar pelo seu livro, se interessar pelo sumário que você fez, compra. Não é uma coisa fácil. Não pense você que você vai colocar o livro na Amazon e no dia seguinte vai sair vendendo o livro que nem água, né? Seja ele no formato digital ou seja no formato físico, né? Agora vamos falar um pouco do Wattpad, né? O Wattpad, essa plataforma que eu já mencionei, né, é um enorme de um sistema em que você pode ir publicando o seu livro em capítulos, né? Você abre uma conta e começa a publicar o seu livro. Se você quiser, vai publicando em capítulos. E essa publicação em capítulos, você vai interagindo com os leitores vão lendo o seu livro, se gostarem começam a comentar, eles votam, e o seu livro vai crescendo dentro da plataforma Wattpad, né? Existem livros na Wattpad que já atingiram cifras assim de leitura na ordem de 40 mil, 40K, 50K, ou seja, 50 mil leituras. Essas 50 mil leituras, na verdade, não são 50 mil, né? Porque se uma pessoa lê o seu livro em capítulos, cada vez que ela entrar em um capítulo, ela vai marcar, né, uma leitura. Então, esse número é um número um pouco irreal, mas é lógico que é uma medida, né? Se você tem 50 mil visualizações, 50 mil leituras, você está muito bem no Wattpad, né? Eu, por exemplo, tenho um livro no Wattpad que tem quase 9 mil leituras, né? Então, está bem ele lá. E a pessoa lê gratuitamente. E você pode, né, colocar links para a versão que você tem na Amazon ou qualquer outra que você escolha. Mas, por exemplo, a Amazon, quando você não dá exclusividade para ela, né, os royalties na Amazon são de 35%. Se você der total exclusividade para ela, ou seja, você não pode botar no Wattpad,
porque o Wattpad é gratuito. Se você der a exclusividade, os royalties do seu livro são 70% do valor do preço. E o preço do livro é você que estabelece também. Você pode estabelecer ele vinculado ao dólar ou não. No momento que você coloca o seu livro digital na Amazon, ele está disponível em várias Amazons no mundo, na Amazon francesa, na Amazon mexicana, na Amazon americana, e cada uma na moeda daquele país, né? A única diferença das vendas que são feitas em outros países é que a Amazon brasileira paga o seu royalty a cada livro que você vende. Você vende um livro, alguns 30 dias depois cai na sua conta o seu royalty. Já essas outras versões da Amazon francesa, todas elas, da Europa, UK, Estados Unidos, vai ter que se juntar $100 em venda em royalties para você receber na sua conta. Tá? Então é isso, não é muito fácil, né, você se tornar um escritor conhecido. Precisa muito trabalho, né? No momento que você faz o seu romance, a sua obra, você tem que sair atrás tentando divulgar ela no Facebook, divulgar aos seus amigos, às suas redes sociais, ou alguma outra maneira que você faça, e para isso tem custo. Mas acredite, né? Não é uma tarefa fácil, mas é gratificante, né? Porque escrever um livro, quando você escreve um livro, te dá uma gratificação muito grande, né? Você saber que você escreveu um livro, que outras pessoas estão lendo aquilo que você escreveu, te dá uma satisfação muito grande, né? Eu já estamos aí com 16 minutos e 52, quase 17 minutos. Eu vou colocar na edição a capa de algum desses livros que eu mencionei. Na descrição eu vou colocar todas essas referências que eu dei dessas pessoas, desses escritores que fazem oficina, né? E qualquer coisa, coloquem aí no comentário, vamos ver se aqueles que interessam, se eu tento responder o que eu puder, eu indicar aí as fontes para você ter uma resposta à sua dúvida, né? É isso aí. Se quem não assinou o canal, por favor, assine. Até a próxima. Abraço. Uma coisinha que eu acabei não falando, e que é importante, mas talvez levasse muito tempo, mas eu vou dedicar talvez um vídeo a explicar isso. É a questão do registro de direitos autorais, tá? Isso tem algumas peculiaridades, então eu prometo que em breve vou, talvez logo em seguida, fazer um vídeo curto sobre essa questão dos direitos autorais, e aí talvez eu revendo esse vídeo eu veja alguma outra coisa que eu deixei de falar que talvez seja mais importante também eu mencionar, porque em 15, 20 minutos é muito difícil de se dizer tudo sobre esse tema, então eu vou dar uma revisada aí e ver se alguma coisa não merece ser mencionada. Grande abraço.